Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso congresso agora com a palestra da doutora Renata sobre o aumento da puberdade precoce na pandemia. A doutora Renata Machado tem graduação em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia, residência em Pediatria e Endocrinologia Infantil pela Universidade Federal de Uberlândia, é mestre em Genética, doutora em Ciências da Saúde, membro do Departamento Científico de Endocrinologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, docente do Departamento de Pediatria e Puericultura da UFG, coordenadora da Liga Acadêmica de Pediatria da UFG e vice-coordenadora da Liga Acadêmica de Endocrinologia e da Liga Acadêmica de Medicina do Esporte e do Exercício da UFG. Pode ficar à vontade, doutor, o espaço é todo seu. Boa tarde. E o que eu gostaria de dizer também é que eu sou coordenadora da LAP, da Liga Acadêmica de Pediatria da UFG, e adoro fazer parte de liga. Eu acho que é uma experiência única. Na minha época de faculdade, a gente não tinha ligas ainda, tinha monitoria, outras coisas, mas liga não. E eu me apaixonei pelo esquema, pelo funcionamento de ligas. Quero parabenizar a comissão organizadora por esse evento. A ideia, assim, é muito legal, muito bacana. Eu só estou um pouquinho perdida aqui. Eu não sei se eu tenho que abrir a tela toda. Vocês vão me dar um feedback. E vocês veem o slide, ok? A gente está vendo sem estar apresentado. Sem estar apresentado? Isso, só a tela do PowerPoint. Ah, meu Deus, não está passando o slide. Não. Eu acho que eu tenho que colocar, então, ver se agora aparece. Agora foi. Agora vê? Ah, então tá. E o seguinte, eu não vejo vocês, se cair, eu não fico sabendo, então vocês, por favor, qualquer coisa, me avisem aqui, tá bom? Certinho. Beleza, então. Então, vamos lá. Como tem pessoas de vários anos, então eu vou falar, antes de entrar no nosso tema mesmo, que é o aumento da puberdade precoce na pandemia, eu vou dar uma pincelada sobre puberdade normal, vamos falar um pouco sobre essa aceleração histórica da puberdade, e aí, então, a gente entra realmente no nosso tema. A puberdade normal, gente, ela tem uma ampla variação de quando começa. Então, entre 9 e 14 anos pode começar no menino e entre 8 e 13 anos na menina. É cedo, né? 8, 9, mas a gente considera normal quando começa dentro desse limite e tem uma evolução assim devagar. E o que eu considero puberdade? Quando nos meninos eu tenho um aumento do testículo maior que 4 ml, isso significa você palpar o testículo e verificar 2,5 centímetros no maior diâmetro, e é chamado de fase G2. Já eu expliquei o que é isso. E nas meninas, o M2 sinaliza o início da puberdade e é o broto mamário. As meninas vão lembrar bem porque dói pra caramba. Então, é quando tem aquela pedrinha que os pais falam. Então, é o tecido mamário desenvolvido, ele é bem durinho no começo e fica restrito à areola. Então, isso é o conceito de começou a puberdade. Se a gente tem apenas pelos pubianos, sem ter aumento de testículo ou broto mamário, não é puberdade. Significa o quê? Que a adrenal acordou e está produzindo hormônios masculinos. Então, só a adrenarca ou só o barca, ou seja, os pelos pubianos isoladamente, não configura puberdade. Então, isso tem que ficar bem claro. E o que são esses estágios, né? A gente classifica o desenvolvimento puberal por estágios de Tanner. Nas meninas, a gente não tem acesso direto à gônada, então a gente vai ver o quê? Um efeito do estrógeno, que é o aparecimento de tecido mamário. O M1 é infantil, não existe M0, viu? M2 é o brotinho mamário, então você palpa aquela glândula, ela é bem endurecida e está circunscrita aqui a areola. Quando você passa dos limites da areola, é o M3, no M4 aumentou um pouco o volume e ele é melhor visto de lado. Então, você tem uma segunda projeção da areola, e é nesse período, geralmente, que a menina tem a menarca, e o M5 existe um maior crescimento desse volume e você perde esse segundo contorno. No menino, a gente tem acesso direto à gônada, então G. G1 é infantil, o G2, olha como é muito próximo, né? G1 de G2. Para você saber diferenciar, você tem que palpar. Só olhar, a gente pode fazer confusão. Então, você tem que palpar esse testículo e vai ver esse volume maior que 4 ml. Ele é mais amolecido também do que esse testículo infantil, que significa 2,5 no maior diâmetro. No 3, você tem também crescimento peniano, o G4, um crescimento maior e agora aumento em espessura do pênis também, e o G5 já genitália masculina completa.
Aqui tem também a gradação por pelos, eu não vou falar em detalhes, porque nós temos muita coisa para falar, e lembrando que quando existe apenas pelos, sem aumento de testículo ou sem mama, não quer dizer que é uma pubarca e não uma puberdade. E nós vamos falar hoje realmente de puberdade, quando existe um acordar do eixo hipotálamo, hipófise, gônadas. E essa história de começar um pouco mais cedo já vem de algum tempo. Existe uma conversa meio, né, assim, informal, de que a puberdade tem iniciado mais cedo, as meninas têm menstruado mais cedo. Isso, será que é verdade mesmo? Ou é conversa de vó? Não é conversa de vó, não. É uma observação de todo mundo, né? As avós estão observando isso, e isso está bem mostrado em trabalhos científicos, mostrando que a idade de M2 e de G2 tem iniciado cada vez mais precocemente em diversos países. Quando a gente faz uma regressão aqui, essa aqui é a junção de vários trabalhos em diversos países aqui, Estados Unidos e muitos países europeus, mostrando a mesma tendência. Então, no início do século passado, era em torno de 15, 16 anos a média, isso caiu muito, e a gente tem esse aqui agora que vem juntando trabalhos até 2020, então, muitos trabalhos com países europeus, alguns Estados Unidos, e aqui eu acrescentei uns do Brasil, mostrando que a gente está nessa mesma tendência. Atualmente, a média da menarca no Brasil e no mundo inteiro é de 12 anos. E por que isso está acontecendo? E isso foi muito intensificado depois da pandemia, chegando a entrar no critério de puberdade precoce, que é, e eu vou falar muito de menina, gente, porque assim é extremamente mais frequente em menina, e realmente essa antecipação foi muito bem documentada nas meninas, então praticamente eu vou falar só de menina de agora em diante. Mas realmente a gente viu que nos últimos 2 séculos vem diminuindo essa idade de menarca e de início puberal, mas isso fez assim, durante a pandemia. O que era uma conversa de consultório, né, entre médicos que tratam de puberdade, ficou muito bem estabelecida nesse primeiro artigo que foi publicado em 2020. Então, esse centro italiano, ele percebeu isso e colocou isso tabulado bonitinho. Então, separou meninas do grupo 1, que eram casos novos de puberdade precoce, naquele período do lockdown, e comparou com os mesmos meses dos últimos 5 anos. E percebeu-se, então, uma série de coisas. Resumidamente, houve realmente um grande aumento na incidência. Então, em 2020, foram 37 nesse serviço, e a média dos outros 5 anos, nesse mesmo período, era 17 por ano. Além de aumento da incidência, houve redução do início da puberdade relatado, redução na idade que foi realmente diagnosticado, aumento do Tanner, então chegou mais jovem e com aquele estágio de Tanner mais avançado, os níveis de LH, de estrogênio também mais altos, aumento do volume do útero, aumento do volume ovariano para uma mesma faixa etária. Não houve diferença nesse grupo aqui para o IMC. Um outro grupo que eles avaliaram, que esse grupo 2, é o grupo de meninas que não tinha puberdade precoce com todos os critérios, mas estava com uma puberdade limítrofe, e sempre a gente ficou vendo se vai ter uma evolução lenta ou acelerada. Então, é considerado normal quando a mudança de cada estágio de Tanner tenha pelo menos 6 meses entre um e outro. Se está indo muito rápido, mesmo que tenha começado com 8, 9 anos, a menarca vai vir muito rápido, então é uma puberdade que tem que ser tratada também. Então, comparando essas meninas aqui com puberdade limítrofe, lenta ou acelerada, quando você comparou no 2020 e nos 5 anos pregressos, houve muito mais transição da puberdade lenta para rapidamente progressiva, e nesse caso, houve uma associação com o aumento de MC. Aí, em 2022, ainda na experiência italiana, esse grupo se uniu a mais outros 4 grupos, avaliaram então um número muito grande de crianças, 490 crianças, e observaram essa progressão puberal. E além daqueles outros fatores, viram que houve uma diferença estatisticamente significante em relação a tempo de tela e atividade física. O aumento de incidência de puberdade precoce verdadeira foi de 122%, comparando 2019 com 2020, especificamente no período de março a setembro, que foi quando eles tiveram um lockdown, assim, lockdown mesmo, de verdade, que na verdade no Brasil a gente nunca teve. Olha que interessante o que eles encontraram. Então, aqui a gente vê que, comparando o tempo de tela 2019, pré-pandemia, e 2020,
O tempo semanal de tela aumentou demais. Claro, crianças em casa, as aulas online, a diversão também ficou mais restrita. Então, assim, um aumento de horas de tela muito significativo para todo mundo. Mas, quando você compara o grupo de CPP, que é a puberdade precoce mesmo, e pelarca precoce isolada, que é só uma variante do normal, mas não é uma patologia, ou a puberdade não progressiva, houve diferença estatística significativa aqui, mostrando que quem tinha mais tempo de tela tinha maior chance de ter puberdade precoce. A atividade física também mostrou uma grande modificação entre 2019 e 2020. Então, poucas pessoas eram sedentárias antes da pandemia, e muitas passaram a ficar sedentárias, né? Só que, comparando aqui, meninas com puberdade precoce e aquelas outras que foram grupo controle, tanto antes da pandemia quanto depois, as sedentárias tinham maior risco de puberdade precoce. Então, juntando esses dois artigos, a gente viu que houve realmente um grande aumento da incidência de puberdade precoce central ou verdadeira, de puberdade rapidamente progressiva, e isso foi associado a aumento de tempo de tela, redução de atividade física e aumento de IMC nos casos de puberdade rapidamente progressiva. E como que a gente explica isso, né? Que coisa esquisita a primeira mão, né? Para a gente tentar entender por que esse fenômeno aconteceu, está acontecendo ainda, vamos falar um pouquinho da fisiologia do eixo, hipotálamo, hipófise e gônadas, e os fatores que interferem nesse despertar, nesse start desse eixo. Lembrando que esse é um eixo que tem funciona de uma forma tradicional, clássica do sistema endócrino. Então, a gente tem o hipotálamo produzindo um hormônio trófico que vai estimular a hipófise a produzir um hormônio estimulador que dá as ordens para a glândula-alvo. No caso, né, da puberdade, então a gente tem o GnRH, é o hormônio estimulador das gonadotrofinas, estimulando a hipófise a produzir as gonadotrofinas LH e FSH, né, luteinizante e folículo estimulante, que vão, então, mandar as gônadas a produzirem testosterona e estrógeno, que, por sua vez, vão fazer um feedback negativo com o nível secundário e terciário. Só que esse é diferente dos outros hormônios, que tem um funcionamento bem parecido na criança e no adulto, aqui a coisa é bem diferente, né? Então, no feto e no recém-nascido é bem diferente também, não vamos falar sobre isso, mas eles estão em puberdade, mas essa mini puberdade, ela é rápida. E aí, na infância inteira, o que a gente vê? Hormônios sexuais muito baixos, comparando com o adulto, e ao mesmo tempo, um eixo muito sensível, ou seja, aquele ovário produz um pouquinho de estrógeno e já faz o feedback, e você não tem, então, o efeito clínico da estrogenização, e a mesma coisa no menino. De repente, você começa a modificar essa sensibilidade. Então, o eixo fica menos sensível, permitindo que a gônada produza mais hormônios sexuais, para então ir fazendo feedback. A gente tem essa inversão aqui. Então, esse shift aqui de sensibilidade e de então começar a ter pulsos de GnRH, ninguém sabe com certeza todos os detalhes, mas muita coisa já foi descoberta e é o que nós vamos comentar aqui hoje. Um regulador central é esse neurônio KND ou KND, que ele, então, expressa quispeptina, neuroquinina B e dinorfina. E eu gosto sempre, acho tão chique falar que a quispeptina é uma substância que foi descoberta por pesquisadores aqui do Brasil, da USP, é um pessoal que trabalha de ponta e tem muita expressão na questão de puberdade precoce, assim, no mundo todo, não só dessa parte de epidemiologia, mas de desvendar mecanismos. Então, a gente sabe que esse neurônio, se ele está mais para a dinorfina, você está segurando a puberdade, você está ali com aquele eixo com alta sensibilidade e ele quieto, quiescente. Quando você começa a ter disparos, quispeptina principalmente, você então libera esse hipotálamo, começam-se os pulsos de GnRH e aí segue a puberdade. E o que interfere nisso aí tudo? Genética, estresse, vitamina D, desregulador endócrino, adiposidade, nutrição, atividade física, melatonina e o próprio SARS-CoV-2 pode ser que tenha um efeito direto. Fatores genéticos, vou só comentar, porque a gente tem muita coisa para falar, e
Com certeza, dentro de um ano, não foi pool genético que modificou, né? A gente está com o mesmo pool de antes da pandemia, mas já tem vários genes descritos que induzem, aumentam o risco de puberdade precoce ou puberdade atrasada. Em relação ao estresse físico e emocional, a gente sabe que o estresse físico ele está muito relacionado com o atraso de puberdade. Por redução de apetite, absorção de nutrientes fica prejudicada, alterações hormonais, substâncias tóxicas. Então, assim como muitas doenças crônicas roubam a energia do crescimento, rouba também a energia que estaria ali disponível para o amadurecimento sexual. Já o estresse emocional está relacionado a um avanço de puberdade. Está muito bem descrito nas meninas que sofreram retardo de crescimento intrauterino, aliás, meninos também, que é o quê? Aquele bebê que sofreu desnutrição na vida intrauterina, isso faz uma modificação do seu metabolismo, da sua programação metabólica, e depois, ao chegar na vida extrauterina, que são bem nutridos, eles fazem um avanço puberal. Também é visto em lares disfuncionais, crianças adotadas que tinham sofrido desnutrição não só intrauterinamente, mas no início da vida, quando chegam na nova casa com toda a nutrição, elas fazem um avanço de puberdade. E em exames, em estudos em ratos, mostraram que isso acontece devido a alterações em catecolaminas, corticosterona e GABA. E sem dúvida, gente, que a pandemia de Covid trouxe um estresse emocional muito grande para todo mundo. As crianças não foram tão impactadas do ponto de vista da Covid grave em si, física. Mesmo assim, não estou querendo dizer que Covid é leve em criança, comparando com idosos, é muito menos grave, mas algumas crianças ficaram graves, e essas crianças conviveram com uma mudança muito repentina do seu dia a dia, e com o falecimento de muitos avós, de pais também, então, assim, todo mundo se estressou, né? Um outro ponto é a famosa vitamina D. Bom, entre outras coisas, a gente tem muitas discussões de vitamina D, mas já se sabe que a deficiência de vitamina D está relacionada com puberdade precoce, com aumento de puberdade precoce. A gente tem receptor de vitamina D expresso no eixo. Isso pode ter sido um fator que teve um start maior de puberdade precoce no início do lockdown, mas rapidamente, por outros benefícios, começou-se a fazer reposição rápida de vitamina D. Então, eu imagino que poucas pessoas mantiveram uma deficiência de vitamina D. Aliás, pelo contrário, né? Quando viu-se que vitamina D tem associação com a melhora da imunidade em si, houve um overtreatment, que também não é legal. Mas pode ser um fator, né? Quando você tranca todo mundo dentro de casa, abaixa os seus níveis de vitamina D. Disruptores endócrinos são moléculas, são substâncias que são produzidas exteriormente, não são produzidas pelo nosso corpo, mas que têm a capacidade de atrapalhar a ação hormonal. Seja porque bloqueiam o receptor, porque estimulam o receptor, porque degradam o receptor ou degradam esse hormônio. E elas estão para tudo que é lado, gente. Nossa, aliás, eu tenho uma aula de disruptor endócrino que está no meu canal do YouTube. Convido vocês a virem, assistirem. E existem muitos disruptores endócrinos com efeitos que atrapalham os hormônios sexuais. Alguns têm efeitos estrogênicos, outros antiestrogênicos. E olha só, o fitoestrógeno depende das concentrações, vai ter um efeito estrogênico ou o contrário. Outros têm efeito androgênico ou antiandrogênico. Muitos compostos, principalmente de plástico e de cosméticos também. E o que a gente já sabe sobre o timing da puberdade? Exposição intrauterina aos fitoestrógenos associa-se à menor idade da menarca. A gente sabe que metabólitos de fitalatos e bisfenol A, que estão em retardantes de chamas, em compostos plásticos, ou seja, a gente composto plástico, isso está para tudo que é lado, interferem também nesse início puberal, e pode ser que uma maior contaminação do nosso ambiente por disruptores endócrinos justifique uma boa parte de por que as meninas têm menstruado mais cedo, né? E eu quero chamar atenção para que agora virou moda na pandemia, né? Então, assim, falando exatamente do nosso tema, os disruptores, nós não tivemos um acesso maior aos disruptores endócrinos por causa da pandemia em si.
Então, acho que não é por isso que houve esse aumento, exceção desse aqui, que agora virou moda, né? Os óleos essenciais, óleo disso, daquilo. E o lavanda é o mais usado, porque ele é famoso por seu aspecto de acalmar. E ele tem sido usado muito em criança, porque ele acalma a criança. Até tem esse efeito, só que ele é um monte de substâncias aqui, esses terpenos, esses outros aqui, têm a capacidade de ter uma atuação estrogênica. E alguns vêm contaminados com fitalatos. E o óleo de lavanda já foi, assim, confirmadamente relacionado à telarca prematura. Então, como teve esse boom de óleo de lavanda, mas eu não acho que disruptores endócrinos vai justificar esse aumento de mais de 100% de puberdade precoce. O outro tópico é a adiposidade. Agora sim, a gente já está bem estabelecido há muitos anos, né, que tem até uma teoria do peso crítico para a menarca, a pessoa tem que ter ao menos 17% de gordura. Então, esse aumento da adiposidade é importante nessa mudança desse set point hipotalâmico. As meninas muito magras, seja por anorexia nervosa, por excesso de atividade física, por doença crônica, demoram a menstruar, e as meninas mais obesas antecipam a sua menstruação. Então, assim, é muito claro que o IMC aumentado avança nas meninas. Nos meninos, a coisa é meio controversa, tem trabalho mostrando que até atrasa, mas tudo isso tem uma justificativa aqui. Então, assim, está muito bem mostrado na literatura que a obesidade acelera a puberdade. Mas vocês lembram que nem todas as meninas daqueles trabalhos italianos tiveram aumento de IMC, apenas na rapidamente progressiva. A puberdade precoce central não tinha um avanço de IMC. Mas já já a gente vai entender como que se explica tudo isso, né? Então, avanço nas meninas e atraso nos meninos. Por que será que isso é diferente nos meninos? Vamos lembrar que dentro do adipócito, a gente tem aromatase, que é a enzima que faz a conversão de testosterona em estradiol. Então, no menino obeso, com um aumento muito grande do tecido adiposo, você vai ter um desbalanço de testosterona e estradiol. Então, meninos obesos têm maior ação de aromatase, e aí isso pode explicar porque, apesar de deixar o eixo ativado, etc., você tem uma ação estrogênica muito grande. E aí pode atrapalhar essa puberdade deles. Mas não é só isso. O adipócito produz um monte de coisas. Ele também faz parte do sistema endócrino. E o adipócito produz duas substâncias importantíssimas. Uma é a leptina, que é também chamada de hormônio da saciedade. Lá no sistema nervoso central avisa, olha, tem uma adiposidade aqui, vamos baixar o nível da fome. E a adiponectina, que é produzida por os adipócitos um pouco diferente desse daqui, e que ela melhora a resistência da ação à insulina. A gente sabe também que adipócitos do tipo branco, eles podem produzir vários fatores inflamatórios. E esses três aqui grupos, eles têm a ver com o sistema do nosso eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, justamente porque vão atuar no neurônio KND. Então, a leptina, ela vai ter um efeito positivo, induzindo essa mudança de sensibilidade do eixo. A adiponectina vai ter um efeito negativo. E as citocinas inflamatórias, que, aliás, estão muito aumentadas durante uma doença grave, inclusive COVID, na fase 2, ela tem aquela tempestade de citocinas, tem um efeito negativo sobre a adiponectina. Mas, espera aí, não está estranho? Porque o adipócito produz uma coisa que avança a puberdade e outra que atrasa a puberdade. Como é que isso se explica? Isso tem um pouco a ver também com o efeito da atividade física. Vamos juntar tudo aqui para a gente conseguir entender. Não é que músculo também é órgão endócrino? Eu brinco que o corpo só fica feliz quando ele produz algum hormônio. E o músculo produz um monte de coisa. O músculo em atividade, não o músculo por si só, ele repouso não faz isso, mas em atividade produz irisina, que tem a capacidade de transformar adipócitos brancos em adipócitos marrons ou acastanhados. É um fenômeno chamado browning, que a gente fica lembrando daquele doce, mas não tem nada a ver. Então, e daí, né? Vamos para o que tem a ver isso? Tem tudo a ver. A gente pode classificar o nosso tecido adiposo em branco ou marrom. O branco é aquele que a gente tem a ideia bem tradicional, né? Uma gotícula grande, o núcleo fica lá achatadinho e ele
serve para guardar gordura ali. Só que não é só isso, né? Mas é bem aquela ideia que a gente tem. Ele produz, vamos dizer assim, as secreções, entre aspas, do mal. Quando você tem uma obesidade central, obesidade visceral, você vai ter mais esse tipo de adipócito. Existe um outro tipo, que você vê que ele é bem diferente, ele tem bem menos conteúdo de gordura em si, as gotículas são pequenas, espalhadas, tem um monte de mitocôndrias. Só de olhar você já vê, nossa, ele tem um gasto energético muito maior, e não é só isso, ele produz substâncias que melhoram a sua saúde. Então, você exercitando, você vai transformar o adipócito, entre aspas, do mal, no adipócito do bem, do ponto de vista metabólico. E ixi, minha cachorrinha tá dando um chilique aqui. Já levo ela para lá. Bom, o adipócito, então, branco, da gordura visceral, ele vai ter menos produção de adiponectina e vai ter mais produção de adipocinas inflamatórias. Ou seja, essa gordura do obeso, central, visceral, ela vai interferir na puberdade, avançando a puberdade. Já os adipócitos pequenininhos, do adipócito marrom, vai fazer exatamente o contrário. Mais adiponectina e vai atrasar esse despertar do eixo. E lá vem a nutrição para juntar mais um pouco de confusão aqui. Claro que a nutrição já vai, a gente logo pensa, vai aumentar ou diminuir o IMC, então já vai ter um efeito por aí. Mas não é só isso. Essa revisão, para quem tiver interesse, assim, é fantástica, é muito interessante, é do ano passado. Ele mostra quais são as coisas que já estão mais relacionadas, mais comprovadas de interferirem na puberdade. E o que eu quero mostrar algumas têm a ver com alteração do índice de massa corporal, outras são independentes. E o que a gente chega à conclusão aqui? Uma combinação de vários mecanismos aqui. Se você come alimentos superprocessados, com alto índice de energético, muita energia ali de coisas, entre aspas, do mal, gordura trans e açúcares, o que vai acontecer? Aumenta-se o risco de puberdade precoce. Mas ele não fala exatamente como que isso acontece, mas relaciona tudo, faz uma revisão sistemática muito boa. Aí a gente pode complementar com esse daqui, que mostra exatamente como que isso acontece. Porque assim, você comendo muita comida com alto teor de gordura, alto índice glicêmico, existe uma boa chance de você engordar e de você ter muito daqueles adipócitos brancos, isso já justificaria. Mas tem pessoas que não, entre aspas, o magro de ruim, que a gente fica com o cotovelo ardido, mesmo assim, mesmo mantendo o IMC bom, só de comer essas coisas, esse tipo de dieta de cafeteria, você vai ter uma inflamação hipotalâmica de baixo grau, e isso vai ativar prematuramente o GNRH. E já se sabe isso por estudos em animais, exatamente como que é isso, ativação da micróglia, esse é um neuropeptídeo novo que foi descoberto, foexinina, que ativa o neurônio quispetina, aqui é via prostaglandina, que vai ativar o GNRH. E a gente sabe que muitas pessoas, na pandemia, eu mereço, tá tão difícil, tem trabalhos mostrando que houve uma piora importante da nutrição. Então, muito iFood, né? Claro, tem pessoas que não foram para esse caminho, mas de uma forma assim, populacional, houve uma piora da qualidade da alimentação. O fator que eu acho mais legal, mais interessante, é a melatonina. Melatonina é super famosa por ser o hormônio do sono, mas na verdade ela devia chamar o hormônio do escuro. Indica essas duas revisões aqui bem recentes, interessantes também. Por que do escuro?
para a gente realmente é do sono, nós somos mamíferos de hábitos diurnos, ou deveríamos ser, mas ela aumenta de noite, no escuro, mesmo nos animais que são de hábitos noturnos também. Além de fazer dormir ou dar sono, ela regulariza os ritmos circadianos, tem um monte de outras ações. Mais uma propaganda, eu tenho uma aula também no meu YouTube sobre melatonina. E lembrando aqui, antes de chegar na puberdade, que a regulação já é diferente. Não é uma regulação tradicional, hipotálamo, hipófise e a glândula alvo. Não, aqui quem regula é a luz. Falta de luz ou luz. Então, quando existe luz, existe, então, uma inibição da produção pela glândula pineal, segue todo esse caminho. Então, o nosso olho capta essa luminosidade, manda essa notícia para o núcleo supraquiasmático, que ativa o gânglio cervical superior, que inibe a produção da pineal. Já a falta de luz, você tira essa inibição da pineal, a pineal fica liberada para produzir melatonina. Além de deixar a gente com sono, ela tem vários benefícios na saúde metabólica, vocês podem ver. E qualquer luz dá uma afetada, mas essa luz azul, que é exatamente a luz que nós estamos olhando agora, que é a luz dos dispositivos de tecnologia, então celular, computador, televisão dessa fininha, a televisão da minha infância, que era aquela gordinha de válvula, não tinha, era esse comprimento, mas essa luz, ela tem um poder muito grande de inibir a produção de melatonina. E a meninada ficou toda em tela, né? Assistindo aula e se divertindo também, e isso é realmente muito prejudicial para outras coisas também. A gente vê aqui uma listagem de efeitos interessantes da melatonina. Mas volta para o nosso tema. O que a melatonina tem a ver com puberdade? Existem várias evidências, né? Então, já relatos antigos, tumores de pineal levando à puberdade precoce, central, situações com aumento de melatonina levando a atraso puberal e falta de melatonina levando a avanço puberal. Se a gente for estudar também a fisiologia, né, dos níveis de melatonina na infância, a gente vê que com o avanço dos estágios puberais de Turner, existe uma redução fisiológica da quantidade de melatonina. E a melatonina exógena, né, um remédio mesmo, consegue suprimir o GNRH via neurônio quispeptina. Então, e como a gente viu aqueles trabalhos lá italianos, que houve uma relação estatística significante de puberdade precoce com excesso de telas, a hipótese é de que realmente o excesso de telas conseguiu reduzir a melatonina, levando a um avanço puberal. Eles não têm essa dosagem de melatonina nessas meninas, isso não foi feito, mas tudo indica que realmente essa é uma via que não acontece apenas em estudos animais, que já está comprovado. A gente tem que divulgar isso, gente, porque a nossa meninada, os nossos adolescentes, principalmente, são viciados em telas. E para terminar, existe uma suposição de que pode ser que o próprio SARS-CoV-2 tenha um efeito direto induzindo a puberdade precoce. É uma doença que começa no trato respiratório, mas ela é uma doença sistêmica e no longo COVID, então, nem se fala, né? Lembrando que o ECA, o receptor do ECA é a portinha de entrada, né? A espícula se liga a esse receptor para entrar dentro das células. E aí vem plausibilidades biológicas para que o SARS-CoV-2 poderia agir diretamente no timing puberal, né? Primeiro, que o sistema nervoso todo é rico no receptor, no AC2, e o SARS-CoV, principalmente o primeiro, né, o Wuhan, a cepa de Wuhan, tinha um grande tropismo pelo bulbo olfatório. Por isso as pessoas ficavam com anosmia, hiposmia, né? E os neurônios de NRH têm exatamente a mesma origem embrionária do bulbo olfatório. Então, será que clinicamente a gente vê essa alteração do bulbo olfatório, né, com essa clínica, mas será que também não estava acontecendo nos neurônios de NRH? A gente observa também que aumento do volume do bulbo olfatório associado à puberdade precoce. E existe uma síndrome que a gente tem falta ou alteração do bulbo olfatório que leva ao hipogonadismo, a falta de puberdade. Então, eles estão bem relacionados ali. Citocinas inflamatórias, que é uma coisa que acontece na fase 2 da COVID, tem um efeito na plasticidade neuronal.
E isso em estudos em ratos, né? Já foi comprovado que o SARS-CoV ativa neurônios NMDA que promovem pulsos de GNRH com clínica mesmo de puberdade precoce em ratos. A gente não tem isso confirmado em humanos, mas eu fico com a pulguinha atrás da orelha, porque esse SARS-CoV, eu vou te contar, ele afeta praticamente tudo, né, no corpo. Então, concluindo, realmente houve um aumento da puberdade precoce e puberdade rapidamente progressiva com o período pós-pandemia, né? E o que pode explicar isso? Bom, genética com certeza não teve alteração de pool genético. O estresse emocional tem o seu papel. A vitamina D eu questiono, porque está todo mundo tomando, acho que tem pouca gente com deficiência. Desregulador endócrino é extremamente importante nesse timing, mas eu não acredito que tenha sido ele o responsável, porque não houve uma mudança tão grande de contaminação por desregulador endócrino. Já a adiposidade, a nutrição pior, com maior consumo de alimentos superprocessados, ultraprocessados, redução de atividade física, redução de melatonina, com certeza são fatores importantes. E o questionamento que talvez tenha também um efeito direto do SARS-CoV-2 no sistema nervoso central. Ele tem uma bibliografia bem extensa, eu passei até o slide para o pessoal da organização, se vocês quiserem ler alguma coisa mais aprofundadamente. E agradeço a atenção de todos, agradeço mais uma vez aos organizadores do CalPET pelo convite e quero convidar vocês para me seguirem nas redes sociais. No YouTube eu tenho uma série de vídeos, posto quase todo dia no Instagram também, esse é meu e-mail, ou seja, vocês me acham. E agora voltei. Obrigado, doutora Renata, pela aula, foi muito boa. A série fez endocrinologia parecer um pouquinho mais fácil. É apaixonante, eu falo, endócrino é fisiologia aplicada na prática, né? Demais. Muito obrigado, doutora, em nome de todo o nosso CalPED. E é isso. E senão eu acho que não teve nenhuma dúvida no chat. Só elogios. Que coisa boa. Qualquer dúvida, entre em contato e estamos aí para a próxima. Muito obrigado, doutora. Obrigada.